Aleluia. Então, meu irmão, Cláudio já trouxe o tema da noite, amém? Aleluia. De fato, o Senhor falou comigo, queridos, há uns dias atrás. Quem esteve no último domingo de manhã e também hoje de manhã, ouviu um pouco a respeito daquilo que eu ministrei. Eu vou trazer um pouco para você hoje à noite, amém? Glória a Deus. Eu venho orando ao Senhor, queridos, ao longo dos dias, buscando a presença, buscando a face do Senhor. E o Senhor, queridos, começou a trazer para mim, me fez conceber ou entender, queridos, a informação de que as portas estão abertas, amém? Nós precisamos entender essa noite, meu irmão, que o Senhor é a nossa porta aberta, amém? Em todo tempo, em todo momento, queridos, em qualquer área da sua vida, você precisa entender, queridos, que em Deus há condições de você vencer toda e qualquer dificuldade, amém? A Bíblia fala, queridos, desde o começo, né? Nós começamos a observar, por exemplo, no livro de Gênesis, capítulo 1 e capítulo 2, começamos a observar, queridos, como foi o modo de vida, o estilo de vida que Deus planejou e Deus providenciou para os seus filhos, Deus providenciou para a humanidade. Você começa a observar, queridos, que lá no livro de Gênesis, capítulo 1, você começa a ver que Deus criou todas as coisas e aquilo que Ele criou, Ele entrega nas mãos do homem. O homem, queridos, ele tinha tão importância da parte de Deus, Deus considerou o homem de tão importância, queridos, que Deus confiou todas as coisas nas suas mãos. Deus, ele cria o ambiente, Deus cria o cenário perfeito e depois que Ele cria, Ele coloca o homem lá. Tamanha foi a importância que Ele deu ao homem e Ele só colocou o homem naquele lugar depois que Ele criou o lugar. Amém? Você não vai ver, queridos, lá em Gênesis 1 e 2, Adão, ele indo numa farmácia comprar remédio. Você não vai ver Adão, queridos, de alguma forma, ele buscando a face de Deus, pedindo algo. Por quê? Porque tudo aquilo que ele precisava já lhe havia sido providenciado. Amém? E sabe, queridos, quando nós começamos a entender, depois da queda, nós percebemos que o homem perdeu essa relação com Deus. Depois da queda, o homem perdeu, queridos, tudo aquilo que ele tinha da parte do Senhor. Está comigo? Depois da queda, meu irmão, o homem, ele se viu separado da presença do próprio Deus. No momento que o homem cai, queridos, no momento em que o homem, ele sai da presença de Deus, ele está condicionado agora, queridos, a viver uma vida distante dos padrões de Deus. Distante de tudo aquilo que o próprio Deus havia providenciado para ele, amém? Muitas vezes eu me lembro de uma das perguntas que mais ecoavam no meu pensamento. Eu me lembro que essa pergunta, queridos, ela vinha assim de uma forma muito forte. E eu me perguntava assim, se Deus é tão poderoso, por que Ele não retira a miséria do mundo? Se Deus é tão poderoso, por que é que Ele não tira a doença do mundo? Se Deus é tão poderoso, por que é que Ele não faz com que as coisas que existem hoje no mundo, elas deixem de existir? Se Deus é tão poderoso, porque Ele com o seu infinito amor, Ele não muda o cenário que nós vemos lá fora. Mas, queridos, nós vemos no livro de Gênesis, capítulo 1 e capítulo 2, que Deus entrega a possessão da terra ao homem. A Bíblia diz que os céus são o céu do Senhor, mas a terra Deus deu ao Filho dos homens. A terra, ela foi entregue ao homem, o domínio da terra, a sujeição da terra pertencia ao homem. No momento em que o homem pecou, ele perdeu essa sujeição, ele perdeu esse domínio. No momento em que o homem pecou, queridos, por ele ter se distanciado do próprio Pai, se distanciado do Criador, agora o homem passou a viver uma vida distante dos padrões de Deus. E sabe, queridos, a Bíblia diz no livro de Hebreus, capítulo 1, versículo 1 em diante, que Deus, de muitas formas e de muitas maneiras, Ele procurou falar com o seu povo. Através de muitas maneiras tentou falar com o povo. Ele usou na antiga aliança, Ele usou os profetas. Na antiga aliança, Ele usou sacerdotes. Na antiga aliança, Ele usou muitas pessoas que eram reis. Na antiga aliança, queridos, Ele procurou de muitas formas, de muitas maneiras, conduzir o povo. Mas, queridos, a Bíblia diz que no tempo de hoje, Deus tem nos falado através de seu Filho Jesus Cristo. Amém? No tempo de hoje, queridos, na dispensação que nós estamos, nós precisamos entender que há algo diferente que foi providenciado para nós. A Bíblia mostra, queridos, que ao longo do tempo, os homens, eles ficaram à mercê das coisas. Ao longo do tempo, meu irmão, os homens, eles deixaram, eles
passaram a não ter o contato que Deus havia providenciado que eles tivessem, e eles perderam aquela essência que originalmente Deus criou o homem para ter. Então, queridos, agora o homem estava fadado a viver uma vida sem o domínio das situações. O homem estava fadado a viver a sua vida, queridos, sem o domínio das circunstâncias. O homem estava fadado a viver uma vida, queridos, sem o domínio até mesmo da sua própria vida. Por quê? Porque você começa a observar, queridos, que o homem, ele deixou de ter a natureza do próprio Deus. Está comigo? Mas em Jesus, queridos, Jesus conquistou a natureza de Deus para mim e para você. A Bíblia diz lá em João, no capítulo 1, no versículo 1, diz assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Mas a Bíblia continua dizendo uma coisa interessante. A Bíblia diz, queridos, que Ele veio para os que era seu, e os seus não receberam. Mas a todos quanto receberam, Deus lhe deu o poder de se tornarem filhos de Deus. Queridos, nós hoje, o povo da Nova Aliança, nós temos o poder de nos tornar, ou de ter sido tornados filhos de Deus. E a Bíblia diz, a saber, aos que creem no seu nome. Todos aqueles que entram em Deus através de Jesus se tornam filhos dele. Como filhos, você tem direito a uma herança. Como filhos, queridos, você não simplesmente vai passar a ver uma vida agora por um status, mas algo que de fato passou a existir e a acontecer. Está comigo? Amém? A Bíblia diz, queridos, que aqueles que estão em Cristo se tornam novas criaturas. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. O que é que nós precisamos entender para essa noite, queridos? Que nós somos a geração do Pai. Nós fomos gerados à sua imagem, conforme a sua semelhança. Lá no Jardim do Éden, queridos, em Gênesis capítulo 1, quando Deus forma, como Deus cria o homem, a Bíblia diz, ele diz assim, façamos o homem segundo a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. No momento que o homem foi gerado, queridos, o seu espírito era a cópia exata do próprio Deus. No momento que o homem foi gerado, queridos, ele era a imagem e semelhança do próprio Pai, do próprio Deus. Mas no momento em que ele pecou, ele deixou de assumir essa semelhança do próprio Deus e passou a assumir a semelhança do diabo. Porque a Bíblia diz, queridos, que aquele a quem você obedece, você faz dele o seu Senhor. No momento em que Adão obedeceu à voz da serpente, que nós sabemos lá em Gênesis 3 que a serpente é o diabo, no momento em que ele assumiu, no momento em que ele obedeceu à voz da serpente, ele assumiu o senhorio da serpente sobre a sua vida. Todos aqueles que nasceram depois de Adão, eles nasceram condicionados a viver no mesmo estilo de vida que Adão viveu. Agora, queridos, Adão não era mais aquele que era totalmente suprido. Agora, Adão não era mais aquele que era, que vivia a totalidade daquilo que Deus tinha. Adão agora, queridos, passou a viver segundo os princípios terrenos. E nós recebemos um pouco dessa influência, meu irmão. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. Nós hoje recebemos uma educação, temos um ensinamento que nos condiciona a pensar, não da forma como a palavra diz, mas da forma como o ser humano nos instrui a pensar. E queridos, quando nós começamos a observar na palavra, a Bíblia diz no livro de Romanos, no capítulo 12, no versículo 2, Paulo diz assim, não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. E ele continua dizendo, para que vocês possam experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O que nós precisamos entender para essa noite, queridos, é que Deus tem uma vontade perfeita para nós. Amém? Deus tem uma vontade agradável, Deus tem uma boa vontade para nós. Talvez em algum momento da nossa vida, queridos, nós não entendíamos qual era a vontade de Deus para nós. E pelo fato de não entender, nos conformávamos com aquilo que nos era oferecido. Mas agora, uma vez entendedores da vontade de Deus, precisamos entender, queridos, que Deus não nos quer passando por momentos em que o seu poder não possa operar. Pelo contrário, Deus está sempre disponível, queridos, a operar o seu poder em qualquer área da nossa vida. Você começa a observar, por exemplo, a vida do próprio Jesus. Jesus, por onde ele andava,
por onde ele caminhava convicto daquilo que ele carregava. Por onde ele andava, queridos, ele manifestava o poder de Deus. Por onde ele andava, queridos, era o próprio Deus andando com ele e dentro dele. Você vê que onde existia falta, a provisão chegava. Onde existia doença, a cura chegava. Você vê que onde existia tormento, a paz, que excede todo entendimento, começava a guardar o coração e a mente daquelas pessoas. Eu pergunto a você, por que isso acontecia? Era simplesmente porque ele era Jesus? Queridos, isso acontecia de fato, queridos, porque Jesus, ele colocava para fora aquilo que ele possuía dentro dele. No momento em que ele chegou para os discípulos, lá em Lucas do capítulo 24, que ele percebeu que os discípulos estavam um pouco atormentados, ele disse: paz seja convosco. A paz que ele deu para os discípulos, queridos, era a paz que ele mesmo possuía. Agora, eu tenho uma boa notícia para você, essa paz faz parte da sua vida hoje. Amém? Independente se você venha estar vivendo momentos de tormenta ou não, a paz que excede todo entendimento, nesse momento, habita dentro de você. O Espírito Santo vai habitar dentro de você. Existem 3 fontes, pelo menos, 3 fontes da palavra que eu posso citar aqui nessa noite. 3 fontes do poder de Deus, através do Espírito Santo, através da palavra e através do nome de Jesus. Uma outra fonte do poder de Deus é a igreja. Essas 4 fontes, queridos, elas detêm o poder de Deus. Você precisa entender nessa noite, queridos, que você faz parte da igreja. Você possui o nome de Jesus. Você possui o Espírito Santo. Deus está dentro de você, queridos, conduzindo você por um caminho sobremodo excelente. Aleluia! Queridos, em todo momento nós percebemos que sempre pessoas pereceram porque lhes faltava o conhecimento da palavra. Conhecimento da palavra, queridos, ele vai fazer com que você viva uma vida medíocre. O ausente do conhecimento, a ausência do conhecimento vai fazer com que você não desfrute da totalidade daquilo que Deus tem para você. Mas uma vez que você se torna conhecedor das verdades da palavra, ninguém te segura. O diabo não pode com você, a doença não pode com você, a miséria não pode com você, a desgraça não pode bater a sua porta. Sabe por quê? Porque você é lavado e remido pelo sangue de Jesus Cristo de Nazaré. Eu começo a observar, queridos, um povo da antiga aliança. Um povo, queridos, que viveu em uma aliança muito inferior à nossa. E eu começo a observar, queridos, no livro de Êxodo, a Bíblia fala, queridos, no momento em que Moisés ele foi guiado pelo Senhor a aspergir o sangue de um animal morto sobre os umbrais da porta. E a Bíblia diz que o espírito da morte não pôde entrar naquelas casas. Queridos, se o sangue de um animal impediu a desgraça de entrar naquelas casas, o que dirá o sangue de Jesus na nova aliança, meu irmão? Aleluia! Sabe, queridos, sabe que ainda que nós tenhamos esse sangue presente em nossas vidas, de alguma forma o diabo pode estar nos afinetando, de alguma forma ele pode estar querendo entrar na nossa casa, entrar na nossa vida. Mas, queridos, nós precisamos nos posicionar. Esse é um tempo de portas abertas, queridos. Portas abertas significa a manifestação do poder de Deus na sua vida, na sua casa, na sua família, nos seus negócios, nas suas finanças. Queridos, nós precisamos entender, queridos, que se o sangue de um animal, na antiga aliança, ele pode preservar a vida daquelas pessoas, muito mais pode fazer o sangue de Jesus. Muito mais pode fazer na minha e na sua vida, queridos, o sangue do próprio Jesus. E muito mais do que isso. A palavra redenção, queridos, no seu original, ela traz alguns radicais. E eu posso dizer, queridos, que a palavra redenção foi uma ação de Deus para trazer você de volta à condição original. Que condição original foi essa, pastor? A condição de filho. Deus providenciou, queridos, em Jesus o acesso a Ele. Antigamente a Bíblia diz que existia uma parede que fazia separação entre Deus e o homem. Essa parede chamava-se pecado. Todo homem pecador, ele não pode acessar Deus, porque Deus não tem contato, ele não tem comunhão com o pecado.
Mas, queridos, uma vez tendo recebido Jesus, a Bíblia diz que nós somos purificados de toda injustiça, purificados de todo pecado, purificados de toda imundícia, querido, que nos afastava do próprio Deus. Agora a Bíblia nos orienta que nós devemos entrar confiadamente no trono da graça. Sabe o que isso significa? Entrar com confiança é entrar com fé. A Bíblia diz no livro de Hebreus, no capítulo 11, no versículo 6, diz que, ora, sem fé é impossível agradar a Deus. Porque aquele que se aproxima de Deus, primeiro precisa crer que Ele existe, e segundo, que se torna galardoador daquele que o busca. Eu vim trazer uma boa notícia para você nessa noite. Deus existe, meu irmão. Deus existe, sabe? E Ele está contando com você para manifestar e mover grandes coisas nessa terra. Sabe, nós somos o povo escolhido de Deus. Tem até uma música, né, que fala um pouco sobre isso. Somos o povo escolhido por Deus, chamados para excelência. Sabe, queridos, Deus está contando com você para algo grande, para algo poderoso, meu irmão. Aleluia! Eu estou me contendo nessa noite para não pregar rápido. Porque de manhã eu preguei tão rápido aqui que eu acho que talvez alguém não tenha entendido. Mas, queridos, existe algo dentro de mim para ser comunicado a você. E sabe o que é? Creia no Senhor, creia no poder de Deus, meu irmão. Independente de como as coisas podem estar se mostrando para você nessa noite, é muito mais fácil, em muitos momentos, meu irmão, a gente sentar em algum lugar, curvarmos a cabeça e dar uma de coitadinho. Não, queridos, Deus não ungiu a gente, queridos, para sermos coitados. Sabe que a Bíblia diz que você tem a unção que vem do santo? Você tem a unção que vem de Jesus. Aleluia. O que é que você está fazendo com essa unção? Essa unção, meu irmão, ela capacita você. Essa unção, ela habilita você a fazer as mesmas obras que o próprio Jesus fez. Tempo de portas abertas, é só o mês de abril? Não, queridos, é todo o tempo da nossa vida. Aleluia. É todo o tempo, todo momento que nós precisamos entender que Deus está pronto para operar ao nosso favor. Abra comigo sua Bíblia, por favor, no livro de Apocalipse, capítulo 3. Aleluia. Oh, aleluia. Obrigado, Senhor. Abra lá comigo. Apocalipse 3. Aleluia. Versículo 7. Aleluia. O que é que diz aí na sua Bíblia? Diz assim, ó: ao anjo da igreja em Filadélfia escreve essas coisas, estas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e o que fecha e ninguém abrirá. Queridos, a Bíblia fala que Deus é Deus que abre e que ninguém pode fechar. A Bíblia diz, Paulo entendeu um pouco a respeito disso. Abra comigo lá no livro de Romanos. Vai lá comigo. Romanos, no capítulo 8. Aleluia. Romanos, capítulo 8, no versículo 30. Versículo 31. Romanos 8, 31. O que é que diz aí? Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou ao seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Diga comigo assim, portas abertas. Queridos, a Bíblia diz que se Deus não poupou Jesus, se Deus não poupou o seu próprio filho, como ele não nos dará, através de Jesus, todas as coisas? E ele continua: quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É o próprio Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, a angústia, a perseguição ou a fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todo dia. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro.
Aí ele diz no versículo 37, oh aleluia, em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Diga comigo assim, portas abertas. A Bíblia diz que em todas essas coisas, nós já somos mais do que vencedor. Eu pergunto a você, o que é que você está tentando fazer que não está dando certo? O que é na sua vida que de alguma forma não está fluindo? A Bíblia diz que Ele já te fez mais do que vencedor em todas as coisas. Aleluia! Mais que vencedor significa mais que vencedor. Independente de qual seja o seu pensamento nessa noite, a Bíblia diz que Ele te fez mais do que vencedor. Mais do que vencedor quer dizer alguém que carrega a presença, é alguém que carrega o próprio Deus, é alguém que não desiste, que diz ainda que as circunstâncias o queiram parar. Mais do que vencedor, meu irmão, é alguém que sabe em quem crê, é alguém que sabe em quem confia. Mais do que vencedor, meu irmão, é aquele que não desiste porque ele está sendo resistido, mas é aquele que avança porque sabe em quem tem crido. Sabe, querido, Jesus, Ele viveu uma vida, não uma vida apática, não uma vida de todo jeito. Jesus buscava a presença, Jesus se esmerava. Sabe que a Bíblia diz que Ele teve fome, Ele se cansou, Ele parou para descansar, Ele chorou. Mas, queridos, o que Ele sentia não o impediu de manifestar o plano e o propósito de Deus em sua vida. Sabe, Paulo entendeu isso e Paulo disse uma coisa interessante: não vivemos pelo que vemos, não vivemos por vista, mas vivemos por fé. Viver por fé, meu irmão, é viver nessa palavra, é viver a intensidade daquilo que Deus tem. Sabe, querido, nós estamos nos últimos dias. É chegada a hora, meu irmão, da igreja se manifestar. É chegada a hora da igreja se levantar. É chegada a hora, meu irmão, de você entender que Deus está contando com você para coisas grandes, para coisas maravilhosas que serão feitas através das suas mãos. Aleluia! Abra comigo, por favor, em Lucas no capítulo 10. Aleluia! Lucas capítulo 10, versículo 19. Lucas 10, 19. Aleluia! Está comigo? Diz assim a palavra do Senhor: eis aí vos dei poder e autoridade para pisar de serpentes e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, e nada, absolutamente nada, vos causará dano algum. Essas são as palavras do próprio Jesus. Sabe, queridos, que nada tem o poder de nos causar dano? Desde que nós estejamos, queridos, inteirados dessa palavra, desde que nós estejamos firmados na palavra, queridos, o diabo não tem o poder de nos causar dano nenhum, irmão. Aleluia! Ou essa palavra é mentira, ou, queridos, ou do contrário, se ela é verdade, nós precisamos viver a totalidade dela. Precisamos andar, queridos, na totalidade daquilo que Deus fala. Sabe, queridos, é chegada a época, é chegado o tempo de milagres. É chegado o tempo, meu irmão, da manifestação do poder de Deus. Não é possível que somente eu estou vendo isso. Oh, aleluia! Se você está vendo isso, dê um glória a Deus aí bem alto. Aleluia! É chegado o tempo. Sabe, eu estava com a turma aqui pregando na semana passada. E eu passei toda a aula dizendo assim: eu declaro no nome de Jesus que pessoas endemoniadas vão começar a se manifestar na sua frente. E o povo começou a olhar assim para mim com o olho assim meio estranho. Sabe, querido, sabe o que foi acontecendo no intervalo da aula? Aconteceu mais com mulher. Então as mulheres aí se preparem, viu? As irmãs vieram e começaram a dizer: pastor, uma chegou e disse assim: pastor, pois não, minha irmã, pastor, o senhor começou a lançar essa palavra, já pela segunda vez, pastor, estou no ônibus e uma pessoa fica demoniada. Eu disse: pois foi o que você fez? Eu disse: pastor, eu comecei a repreender e o demônio saiu. Eu digo: glória a Deus. Está vendo aí, meu irmão? Aleluia. Sabe, querido, nós precisamos entender que nós somos os filhos da luz. Aonde a luz chega, meu irmão, a treva não pode prevalecer. Se você chegar no lugar, as trevas não podem prevalecer. O diabo tem que sair, ele tem que bater em retirada, porque maior é quem está em você do que quem está no mundo, meu irmão. Aleluia, tempo de portas abertas. Tempo de portas abertas é um tempo da manifestação do poder de Deus em todas as áreas da sua vida. Em todas as áreas da sua vida. Meu irmão, a Bíblia diz que morte e vida
estão no poder da língua. Desde a antiga aliança está sendo proclamado isso. É um tempo, querido, de você entender que você não é um coitadinho. Expulsar demônio e curar enfermo não é somente coisa de ministro, não. O povo de Deus foi chamado para isso. Aleluia. Você foi chamado para isso. Aleluia. Você foi chamado, querido, segundo a vontade de Deus. E sabe qual é a vontade de Deus? A Bíblia diz que a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. Desde que nós conheçamos a palavra, queridos, a palavra, ela nos habilita a vivermos a totalidade daquilo que Deus tem para nós. Querido, nós precisamos desejar a presença do Espírito Santo. Precisamos desejar, queridos, a presença de Deus intensamente nas nossas vidas. Oh, aleluia! Sabe, eu começo a observar o próprio Jesus, eu falei isso de manhã. Jesus, queridos, onde ele passava, onde ele chegava, ele manifestava o poder de Deus. Se existia um endemoniado, o endemoniado se manifestava. Se existia uma pessoa doente, o doente era curado. Se existia alguém que estava com falta, naquela mesma hora se manifestava a provisão. Sabe por quê? Porque Deus é um Deus bom. Aleluia! A Bíblia diz, queridos, que Jesus, quando se mudou para Zebulon, nos confins de Naftali, a Bíblia diz que naquele lugar pode-se ver uma grande luz chegando. Queridos, onde você chega, mesmo que aquele lugar seja trevas, por causa da sua presença, aquele lugar vai começar a ver uma grande luz. Aleluia! Onde você chega, você carrega a presença. Sabe, queridos, Davi não tinha isso. Salomão não tinha isso. Moisés, queridos, não tinha isso que nós temos hoje. A palavra de Deus fala, queridos, que a presença vinha. A palavra de Deus fala, queridos, que Moisés passava dias buscando Deus no monte. E quando ele voltava, aquela glória que via no seu rosto, ela se acabava. Mas, queridos, hoje você carrega a glória de Deus. Hoje o Espírito de Deus está dentro de você. Você não é um coitado, meu irmão. Você é alguém chamado por Deus para manifestar as obras excelentes na terra. Aleluia! Pois eu declaro no nome de Jesus que essa vai ser uma semana em que os demônios vão começar a se manifestar na sua frente. E você vai olhar, a princípio pode até ficar com medo, mas vai dizer em nome de Jesus, sai dele. Oh, aleluia. Aleluia. Sabe, meu irmão, eu me lembro quando eu me converti. E eu acho que Daniel e Lorena podem ter lembrado desse fato, né? Uma vez, queridos, quando eu me converti, logo quando eu era novo no Evangelho, eu me lembro que um demônio se manifestou numa mulher lá na igreja. Você se lembra disso? Meu Deus do céu, irmão. O demônio estava lá, ué. E a mulher começou a chutar as cadeiras da frente, ó. Daqui a pouco, meu irmão, sabe o que aconteceu? Ficou um buraco vago, ninguém ficou ao redor dela. Os crentes, todo mundo correu com medo. Correu com medo de expulsar o demônio. Irmão, crente não deve ter medo de demônio. Crente tem que entender, queridos, que foi ungido. Foi capacitado por Deus, queridos, para manifestar o poder de Deus. Ela está endemoniada, sai dela, em nome de Jesus, e o demônio vai sair. Aleluia. Oh, aleluia. 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 Se tiver alguém endemoniado nessa noite, pode se manifestar na igreja aí, que os irmãos vai expulsar. Aleluia. Aleluia. Se tiver algum demônio, pode começar a chutar as cadeiras aí, que a gente vai expulsar você agora. Aleluia. Sabe, querido, nós precisamos entender que nós somos uma igreja poderosa. Oh, aleluia. Nós somos a igreja de Cristo, meu irmão. Alguém pode ter pensado, quando eu disse que nós somos a igreja poderosa, alguém pode ter pensado que eu me referia ao verbo da vida. Mas é não, meu irmão. Nós somos a igreja de Cristo. Oh, aleluia. Nós somos o povo da palavra. Aleluia. É chegado o tempo, meu irmão, nós vermos a manifestação do poder de Deus. Abra comigo lá no livro de Atos, capítulo 4. Vai lá comigo, por favor. Aleluia. Eu tenho que me conter para pregar devagar. Aleluia. Atos, capítulo 4. Hoje de manhã eu gritei tanto que eu chego a tô rouco. Eita, Senhor. Atos, capítulo 4, no versículo 23. Oh, glórias. Não, vamos começar a partir do versículo 5. Eu nunca começo a partir do versículo 5, vamos começar a partir do versículo 5. Está pronto para ler a Bíblia bastante aí? Vamos ler, amém? Diz assim, ó. No dia seguinte, reuniram-se em Jerusalém as autoridades, os anciãos e os escribas, com o sumo sacerdote Anás e Caifás, João, Alexandre e todos os que eram da linhagem do sumo sacerdote.
E pondo-os perante eles, os arguiram: com que poder, ou em nome de quem fazes isto? E eles responderam, ele faz assim, ó, então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhe diz: autoridades do povo e anciões, visto que hoje somos interrogados a propósito de benefício feito a um homem enfermo, e do modo por que foi curado, tomai conhecimento vós e todos do povo de Israel, de que em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, a quem vós crucificastes e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, sim, em seu nome é que este está curado perante vós. Deixa eu só trazer para você o cenário que estava acontecendo aqui. Queridos, a Bíblia fala que esses homens, eles estavam detonando aqueles que estavam pregando em nome de Jesus. Quando Pedro, queridos, ele se levanta no meio daqueles homens lá, e ele começa a dizer que aquele homem, ele foi curado por causa do nome de Jesus Nazareno, aquilo ali para o sumo sacerdote, para aqueles homens, era uma afronta. Você está pronto, meu irmão, para defender o nome de Jesus diante da sociedade? Oh, aleluia! Sabe, queridos, eu percebi uma coisa. Em todo momento que esses homens, eles se levantaram para defender a causa de Cristo, para defender o nome de Jesus, poder do céu vinha e se manifestava. Aleluia! Sabe, muitas vezes, queridos, eu me lembro quando eu me converti, eu me lembro disso. Eu me lembro, queridos, que eu tinha vergonha de dizer que era crente. Eu tinha vergonha de dizer que vinha à igreja. Quem nunca teve vergonha disso? Quem nunca teve vergonha de dizer que era crente? Eu tinha vergonha disso. Mas sabe, queridos, quando eu entendi, queridos, que o Evangelho é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, eu deixei a vergonha de lado. Aleluia! Nós precisamos estar prontos, meu irmão, para morrer pela causa de Cristo. Morrer pelo nome de Jesus. Está pronto para isso? A gente muitas vezes diz, glória a Deus, aleluia, amém. Mas, meu irmão, quando as coisas acontecem, meu Deus do céu. Sabe, queridos, ele começou a se levantar. Alguém pode falar a respeito da vida de Pedro? Alguém pode citar os excessos de Pedro? Alguém pode citar os momentos em que o próprio Pedro, meu irmão, ele não deu bom testemunho de vida. Mas, queridos, ninguém pode negar que Pedro foi um homem usado debaixo de uma ousadia tremenda. Ninguém pode negar, queridos, que Pedro foi um dos primeiros apóstolos a se manifestarem. Por quê? Porque cria no poder. Queridos, quem crê no poder não fica do jeito que está. Quem crê no poder, meu irmão, não recua, mas quem crê no poder avança, porque sabem quem tem crido, sabem quem tem confiado. Aleluia! Oh, aleluia! Oh, aleluia! E ele continua aqui, ó. Visto que hoje somos interrogados no versículo 9, a propósito do benefício feito a um homem enfermo e do modo por que foi curado, tomai conhecimento vós, todo o povo de Israel, de que em nome de Jesus Cristo Nazareno, a quem vós crucificastes e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, sim, em seu nome, é que este está curado perante vós. Este Jesus é a pedra rejeitada por vós, os construtores, a qual se tornou pedra angular. E não há salvação em nenhum outro nome, porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado dentre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Querido, Jesus morreu porque estava defendendo essa causa. Jesus morreu, queridos, porque estava proclamando as boas novas do Evangelho de salvação. Pedro aqui, meu irmão, ele se levanta sem medo de morte nenhum. Sem medo do que poderia acontecer. No momento em que ele começa a anunciar a salvação através do nome de Jesus, ele poderia morrer aqui, como o próprio Jesus morreu. Mas, queridos, ele sabia que ele estava revestido de um poder. Ele sabia que ele estava revestido de uma autoridade. Aleluia! Glória a Deus! Nós estamos a portas, queridos, de um grande evento na nossa igreja. De um grande evento promovido por essa igreja, a nossa cruzada. Vai ser um tempo de avivamento, vai ser um tempo de milagres, vai ser um tempo que pessoas vão se curvar, elas vão se dobrar ao nome de Jesus. Aleluia, deixa eu dar uma coisa para você, o diabo não pode com você. O diabo não pode contra a sua vida, ele não pode contra a sua casa, ele não pode contra a sua família. O diabo, querido, já é um inimigo derrotado.
tempo de portas abertas, sabe para quê? Para manifestação do poder de Deus na sua vida, na sua casa, na sua família, nas suas finanças. Aleluia! Entenda isso nessa noite. Aleluia! Sabe, queridos, é um tempo que nós não andávamos mais de cabeça baixa. O diabo tem feito muito crente, meu irmão, andar de cabeça baixa. O diabo, queridos, tem lançado muitas coisas na mente do povo de Deus, para o povo andar de cabeça baixa. Mas é um tempo, querido, de erguermos a nossa cabeça. A Bíblia diz, olhando para o monte, porque é do monte que vem o nosso socorro. Olhando para o Senhor, porque Ele é o autor e consumador da nossa fé. Aleluia. Paulo, eu falei um pouco sobre isso na semana passada. Paulo começou a trazer um contexto, queridos, lá em 2 Coríntios capítulo 4. Ele começou a dizer que poderia ser atribulado, mas não angustiado, perseguido, mas não desanimado. Queridos, entenda algo nessa noite, que quanto maior for o levante do diabo, querido, nas nossas vidas, maior é o poder de Deus para desfazer as obras dele. Aleluia, é um tempo da igreja se levantar. Nós estamos à beira, querido, de um grande avivamento, de um grande derramar do poder de Deus. Oh, aleluia, aleluia. Queridos, pessoas serão batizadas no Espírito Santo hoje. Pessoas serão curadas hoje. Aleluia. Se você tem uma doença que nenhum médico conseguiu curar você, eu quero dizer para você, é hoje o dia da sua cura. Aleluia. Sabe, irmão, eu estou para você. Eu estava esses dias com meu pai doente no hospital. E sabe, chegou um momento, queridos, que o diabo veio me dizer que ia tomar a vida dele, que ia levar a vida dele. Mas eu me levantei com raiva, meu irmão. Eu me levantei com força. Eu disse, diabo, não foi você que deu a vida a ele. Não é você que pode tirar a vida dele. E eu comecei a declarar, queridos, que ele ia se levantar. Para a glória de Deus, eu cheguei ontem, queridos, para ver ele na casa da minha irmã. Minha irmã começou a dizer, rapaz, o pai não está comendo que nem nunca. Aleluia. Querido, se eu me deixasse levar pelas informações, se eu me deixasse levar, querido, por tudo aquilo que o médico e os exames estavam dizendo, queridos, você não vive segundo o que você vê, segundo o que você tem ouvido lá fora, você vive pela fé, você vive pela palavra. A palavra é o nosso aio, meu irmão. Querido, se você tem uma palavra que vai de encontro à palavra de Deus, fique com o que Deus disse. E eu comecei a declarar, e teve um dia que eu fui lá, na quinta-feira da semana passada, essa que passou a outra, eu fui lá, queridos, quando eu cheguei lá, o diabo começou a me dizer, eu estava na sala, dando de comer a ele, e ele comeu pouquinho, meu irmão, ele comeu pouquinho mesmo. Cláudia fez um pirão para ele, que ele ama demais, um pirão de carne. Meu velho, quando via pirão de carne, meu irmão, ele voava em cima. E eu dei umas 4, 5 colheres, e ele disse, não quero mais não, estou cheio. E ele começou a reclamar de umas dores, mas que naquele momento me veio uma ânsia de choro. E eu saí do lugar, eu fui lá para a cozinha e comecei a chorar. Eu disse, diabo, foi até hoje. Eu declaro no nome de Jesus a cura se manifestando no corpo do meu pai. Eu declaro no nome de Jesus que ele vai viver os últimos dias da vida dele curado, com saúde, abençoado. Oh, aleluia! E sabe o que aconteceu? Está lá, está firme e forte. Comendo que é uma bênção, meu irmão. Sabe o que é isso? É o poder de Deus em operação. Queridos, o poder de Deus não opera para manifestar a morte, salvo em momentos de juízo. Quantos sabem que o juiz de Deus, quantos sabem, por exemplo, naquele momento lá de Ananias e Safira, a Bíblia diz que eles mentiram ao Espírito Santo. No momento que eles mentiram ao Espírito Santo, que juízo veio, e eles morreram. Sabe que se você, que eles não estiver andando dignamente, e você for tomar a Santa Ceia do Senhor no dia da ceia, sabe que você pode ser fulminado? Cuidado, meu irmão. Crente, queridos, é chamado para andar dignamente no Senhor. Crente é chamado para andar, querido, nos conforme da palavra. Aleluia. Não sei porque eu falei isso agora, mas alguém recebeu. Se você não recebeu, eu recebi, amém? Aleluia. Meu irmão, crente é chamado para andar segundo tudo aquilo que o próprio Pai orientou que andasse. Nós fomos chamados, meu irmão, para algo sobremodo excelente. O diabo não pode com as nossas vidas, meu irmão. Não é porque o seu vizinho está passando que você vai ter que passar. Não é porque, queridos, um câncer que já vem de geração em geração na sua família, que você tem que pegar ele também. Não, queridos, vai para o inferno, o câncer dos infernos. Vai lá para longe de mim, para minha casa não. Na minha família não. Aleluia, portas abertas. Sabe o que é portas abertas?
É a manifestação do poder de Deus na sua vida. É um tempo de nós entendermos, queridos, que nós não devemos nos contentar com as obras das trevas. Porque a treva só se manifesta para trazer morte e desgraça. Lá em João capítulo 10, no versículo 10, é uma coisa interessante. Diz assim: o ladrão vem senão a roubar, matar e destruir. Mas sabe, queridos, que não parou por aí? A Bíblia diz que Jesus veio para trazer vida e vida abundante. Sabe que a vida abundante de Deus faz parte da sua casa? Faz parte da sua vida? Faz parte da sua família? Oh, aleluia! A vida abundante de Deus, meu irmão, é uma promessa para você. E você precisa entender que deve viver a totalidade daquilo que Deus tem para você. Aleluia! Sabe, meu irmão, hoje eu não tenho mais dor de cabeça. Não tenho mais enxaqueca, é algo que eu vivi, é algo que eu passei. Talvez alguém agora mesmo esteja resistindo à enxaqueca, vai ser curado agora. Em nome de Jesus, eu declaro a cura se manifestando. Procura agora a dor de cabeça. Passou agora. Quem é que estava com dor de cabeça aqui? Quem era? Que passou agora? Passou? Aleluia. Quem era mais? Passou agora? Aleluia. Quem era mais? Quem era mais? Oh, aleluia. Eu quero chamar o Ministério de Música aqui. Aleluia. Aleluia. Querido, nós estamos à beira. Sabe o que é a beira? A ponto. A beira é a ponto de grandes coisas começarem a acontecer. Sabe o que nós precisamos entender? Olha, o culto não acabou ainda, tá certo? O culto não acabou, o Espírito Santo está se movendo no nosso meio. Amém? Aleluia, se ele está se movendo, tem que ter reverência. Está comigo? Sabe, queridos, nós precisamos entender que Deus está contando conosco para um tempo diferente. Eu estava ouvindo uma pregação esses dias que fez agora 110 anos. 110 anos de um dos maiores avivamentos da história. E sabe, foi profetizado para esse tempo de hoje que nós viveríamos um dos maiores avivamentos da história. Eu não sei quanto a você, meu irmão, mas o avivamento já começou dentro de mim. Oh, aleluia! Aleluia! Sabe, queridos, eu tenho me levantado e penso que não, já estou orando em línguas. Já estou buscando o Senhor. Eu fiz uma viagem, ouvi em ministração e orando em línguas. Buscando a presença. Oh, aleluia. É um tempo, querido, da igreja se levantar com fervor. Se levantar com fervor. Se levantar com fervor. Se levantar com fervor. Irmão, se você não está tão forte para fazer isso, se ligue com quem já está fervoroso. Aleluia. Decida hoje, meu irmão, viver o que Deus tem para você. Abra comigo o livro de Marcos. Vai lá comigo, por favor. Marcos capítulo 16. Pode começar algo bem suave aí, Dan. Marcos 16, aleluia, versículo 15, vamos começar a partir do versículo 14, Marcos 16, 14, assim a palavra do Senhor. Finalmente, apareceu Jesus aos 11, quando estavam à mesa, e censurou-lhes a incredulidade e dureza de coração, por não darem crédito aos que tinham visto ele já ressuscitado. E disse-lhes: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Queridos, é interessante que normalmente nós começamos a partir do versículo 15. Mas no versículo 14, a Bíblia diz que Jesus censurou a incredulidade deles. Sabe o que é censurar a incredulidade? É reprovar a incredulidade. Existe uma coisa, queridos, no crente que Deus reprova. Sabe o que é? A incredulidade. O crente não pode andar de forma incrédula. Quando Tomé recebeu as afirmações a respeito da volta de Jesus, da ressurreição de Jesus, ele disse assim, ó: se eu não ver e tocar, de modo nenhum eu crerei. Sabe, querido, muitas vezes nós estamos esperando ver e tocar para crermos na manifestação. Não, queridos, Deus chamou você para crer antes. Creia antes. Aleluia. Se algo está afligindo você, creia antes que você já venceu isso aí. E ele disse assim, ó: e disse, ide por todo mundo e pregar o evangelho. O que é isso, querido, se não a manifestação da fé? Ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem porém não crer será condenado. E ele continua assim, ó: e estes sinais
hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Oh, aleluia! 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 Queria pedir para você ficar de pé. Aleluia!